Vou fazer agora a leitura da Lei nº 8862, de 7 de junho de 1993, né? Dispõe sobre a profissão de assistente social e dá outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. É livre o exercício da profissão de assistente social em todo o território nacional, observadas as condições estabelecidas nesta lei. Artigo 2º. Somente poderão exercer a profissão de assistente social os possuidores de diploma em curso de graduação em serviço social, oficialmente reconhecido, expedido por estabelecimento de ensino superior, existente no país, devidamente registrado no órgão competente. Continuando, os possuidores de diploma de curso superior em serviço social em nível de graduação ou equivalente, expedido por estabelecimento de ensino sediado em países estrangeiros, conveniado ou não com o governo brasileiro, desde que devidamente revalidado e registrado em órgão competente no Brasil. Inciso 3º, deixa eu dar uma aumentadinha aqui que eu tô, mesmo com óculos, eu tô tendo dificuldade. Deixa eu botar um maisinho aqui. Peraí. Deixa eu ver um ESC aqui, pronto. Então agora eu vou fazer a leitura da Lei de Regulamentação da Profissão do Serviço Social, que é a Lei 8662, de 7 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de assistente social e dá outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É livre o exercício da profissão de assistente social em todo o território nacional, observadas as condições estabelecidas nesta lei. Artigo 2º. Somente poderão exercer a profissão de assistente social, inciso 1º, os possuidores de diploma em curso de graduação em serviço social oficialmente reconhecido, expedido por estabelecimento de ensino superior existente no país, devidamente registrado no órgão competente. Inciso 2º, os possuidores de diploma de curso superior em serviço social em nível de graduação ou equivalente, expedido por estabelecimento de ensino sediado em países estrangeiros, conveniado ou não com o governo brasileiro, desde que devidamente revalidado e registrado em órgão competente no Brasil. Inciso 3º, os agentes sociais, qualquer que seja sua denominação, com funções nos vários órgãos públicos, segundo o disposto do artigo 14 e seu parágrafo único na Lei 1889, de 13 de junho de 1953. Parágrafo único. O exercício da profissão de assistente social requer prévio registro nos conselhos regionais que tenham jurisdição sobre a área de atuação do interessado nos termos desta lei. Seguindo o artigo 3º, a designação profissional de assistente social é privativa dos habilitados na forma da legislação vigente. Artigo 4º, constitui competência do assistente social
Inciso 1º, elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares. Inciso 2º, elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam no âmbito de atuação do serviço social com participação da sociedade civil. 3º, inciso, encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. O 4º está vetado, 5º, orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Vou continuar aqui, deixa eu dar uma passada aqui, vamos lá. 6º, planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais. 7º, planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais. 8º, prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública, indireta, direta, empresas privadas e outras entidades com relação às matérias relacionadas no inciso 2º deste artigo. 9º, prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. Planejamento, organização e administração de serviços sociais e de unidade de serviço social. Esse está no 10º, que eu não falei. 11. Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. Então, no artigo 5º, constituem atribuições privativas do assistente social. Inciso 1º, coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço social. 2. Planejar, organizar e administrar programas e projetos em unidade de serviço social. 3º, assessoria e consultoria a órgãos da administração pública, direta e indireta, empresas privadas e outras entidades em matéria de serviço social. Realizar vistorias, está no 4º, 4. Vou falar aqui de novo então. Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de serviço social. 5º, assumir no Magistério de Serviço Social, tanto a nível de graduação como pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular. Peraí, só um minutinho. Passar aqui para a próxima página. Então, 6º, treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de serviço social. 7. Dirigir e coordenar unidades de ensino e cursos de serviço social de graduação e pós-graduação. 8. Dirigir e coordenar associações, núcleos, centro de estudo e pesquisas em serviço social. 9. Elaborar
provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras, de concurso ou outras formas de seleção para assistentes sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao serviço social. 10. Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de serviço social. 11. Fiscalizar o exercício profissional através dos conselhos federal e regionais. 12. Dirigir serviços técnicos de serviço social em entidades públicas ou privadas. 13. Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades representativas da categoria profissional. Artigo 5º-A. A duração do trabalho do assistente social é de 30 horas semanais, adicionado pela Lei 12.317, de 26/8/2010. Artigo 6º. São alteradas denominações do atual Conselho Federal de Assistentes Sociais, Cefaz, e dos Conselhos Regionais de Assistentes Sociais, o CRAS, para, respectivamente, Conselho Federal de Serviço Social, Cefes, e Conselhos Regionais de Serviço Social, CRES. Então, no artigo 7º, o Conselho Federal de Serviço Social, Cefes, e os Conselhos Regional de Serviço Social, CRES, constituem em conjunto uma entidade com personalidade jurídica e forma federativa, com o objetivo básico de disciplinar e defender o exercício da profissão de assistente social em todo o território. Em todo o território nacional. Então vamos lá. Primeiro, os Conselhos Regionais de Serviço Social, CRES, são dotados de autonomia administrativa e financeira, sem prejuízo de sua vinculação ao serviço, sem prejuízo da sua vinculação ao Conselho Federal nos termos da legislação em vigor. Segundo, cabe ao Conselho Federal de Serviço Social, Cefes, e aos Conselhos Regionais de Serviço Social, CRES, representar, em juízo e fora dele, os interesses gerais e individuais dos assistentes sociais no cumprimento desta lei. Artigo 8º. Compete ao Conselho Federal de Serviço Social, Cefes, na qualidade de órgão normativo de grau superior, o exercício das seguintes atribuições. Vamos lá. Primeira atribuição, orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de assistente social em conjunto com o CRES. 2. Assessorar os CRES, sempre que se fizer necessário. Então, 2. Assessorar os CRES, sempre que fizer necessário, já falei. E aprovar, terceiro, aprovar os regimentos internos do CRES no fórum máximo de deliberação do conjunto Cefes-CRES. Então, quarto, aprovar o Código de Ética dos Assistentes Sociais juntamente com os CRES, no Fórum Máximo de Deliberação do Conjunto Cefes-CRES. Quinto, funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional, a gente está falando do Cefes, tá? Então, sexto, julgar em última instância os recursos contra as sanções impostas pelo CRES. Sétimo, estabelecer os sistemas de registro dos profissionais habilitados. Oitavo, prestar assessoria técnico-consultiva aos organismos públicos ou privados em matéria de serviço social. O nono está vetado, Então, artigo 9, o nono, o Fórum Máximo de Deliberação da Profissão para os fins desta lei
dar-se-á nas reuniões conjuntas dos Conselhos Federal e regionais, que inclusive fixarão os limites de sua competência e sua forma de convocação. Então, artigo 10. Compete ao CRES, em suas respectivas áreas de jurisdição, na qualidade de órgão executivo e de primeira instância, o exercício das seguintes atribuições: organizar e manter o registro profissional dos assistentes sociais, e o cadastro das instituições e obras sociais públicas e privadas ou de fins filantrópicos. 2. Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de assistente social na respectiva região. 3. Expedir carteiras profissionais de assistentes sociais, fixando a respectiva taxa. 4. Zelar pela observância do Código de Ética Profissional, funcionando como tribunais regionais de ética profissional. 5. Aplicar as sanções previstas no Código de Ética Profissional. 6. Fixar em assembleia da categoria as anuidades que devem ser pagas pelos assistentes sociais. 7. Elaborar o respectivo regimento interno e submetê-lo a exame e aprovação no Fórum Máximo de Deliberação do Conjunto Cefes-CRES. Artigo 11. O Conselho Federal de Serviço Social Cefes terá sede e foro no Distrito Federal. Artigo 12. Em cada capital de estado, de território e no Distrito Federal, haverá um Conselho Regional de Serviço Social, CRES, denominado segundo a sua jurisdição, a qual alcançará, respectivamente, a do estado e a do território e a do Distrito Federal. Então, aqui acho que é inciso primeiro. Nos estados ou territórios em que os profissionais que neles atuam não tenham possibilidade de instalar um conselho regional, deverá ser constituída uma delegacia subordinada ao conselho regional que oferecer melhores condições de comunicação, fiscalização e orientação, ouvindo o órgão regional e com homologação do Conselho Federal. Segundo, os conselhos regionais poderão constituir dentro de sua própria área de jurisdição delegacias seccionais para desempenho de suas atribuições executivas e de primeira instância nas regiões em que forem instalados, desde que a arrecadação proveniente dos profissionais nelas atuantes seja suficiente para sua manutenção. Artigo 13. A inscrição nos conselhos regionais A inscrição nos conselhos regionais sujeita os assistentes sociais ao pagamento das contribuições compulsórias, anuidades, taxas e demais emolumentos que forem estabelecidos em regulamentação baixada pelo Conselho Federal, em deliberação conjunta com os conselhos regionais. No artigo 14, cabe às unidades de ensino credenciar e comunicar aos conselhos regionais de sua jurisdição os campos de estágios e seus alunos e designar os assistentes sociais responsáveis por sua supervisão. Parágrafo único. Somente os estudantes de serviço social, sob supervisão direta de assistente social em pleno gozo de seus direitos profissionais, poderão realizar estágio de serviço social. Artigo 5º. 15. Artigo 15. É vedado ao uso da expressão serviço social por quaisquer pessoas de direito público ou privado
que não desenvolvam atividades previstas nos artigos 4º e 5º dessa lei. Parágrafo único. As pessoas de direito público ou privado que se encontrem na situação mencionada neste artigo terão o prazo de 90 dias a contar da data da vigência desta lei para processarem as modificações que se fizerem necessárias a seu integral cumprimento, sob pena das medidas judiciais cabíveis. Artigo 16. O CRES aplicarão as seguintes penalidades aos infratores dos dispositivos desta lei. Primeiro, a multa no valor de 1 a 5 vezes a anuidade vigente. 2. Suspensão de 1 a 2 anos de exercício da profissão ao assistente social, que no âmbito da sua atuação deixar de cumprir disposições do Código de Ética, tendo em vista a gravidade da falta. Terceiro, cancelamento definitivo do registro nos casos de extrema gravidade ou de reincidência contumaz. Primeiro, provada a participação ativa ou conivência das empresas, entidades, instituições ou firmas individuais nas infrações a dispositivos desta lei, pelos profissionais delas dependentes, serão estas também passíveis das multas que aqui estabelecidas, na proporção de sua responsabilidade sobre pena das medidas judiciais cabíveis. No caso de reincidência, na mesma infração, no prazo de 2 anos, a multa cabível será elevada ao dobro. Artigo 17. A carteira de identificação profissional, expedida pelos Conselhos Regionais de Serviço Social CRES, servirá de prova para fins de exercício profissional e de carteira de identidade pessoal e terá fé pública em todo o território nacional. Artigo 18. As organizações que se registrarem no CRES receberão um certificado que as habilitará a atuar na área de serviço social. Artigo 19. O Conselho Federal de Serviço Social, CEFES, será mantido, primeiro, por contribuições, taxas e emolumentos arrecadados pelo CRES em percentual a ser definido pelo Fórum Máximo, instituído pelo artigo 9º desta lei. Segundo, por doações e legados. E terceiro, por outras rendas. Artigo 20. O Conselho Federal de Serviço Social, CEFES, e os Conselhos Regionais de Serviço Social, CRES, contarão cada um com 9 membros efetivos: presidente, vice-presidente, 2 secretários, 2 tesoureiros e 3 membros do Conselho Fiscal, e 9 suplentes, eleitos dentre os assistentes sociais por via direta para um mandato de 3 anos, de acordo com as normas estabelecidas com o Código Eleitoral, aprovado pelo Fórum instituído pelo artigo 9º desta lei. Parágrafo único. As delegacias seccionais contarão com 3 membros efetivos: um delegado, um secretário e um tesoureiro, e 3 suplentes, eleitos dentre os assistentes sociais da área de sua jurisdição, nas condições previstas neste artigo. Artigo 21, vetado. Artigo 22. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais terão legitimidade para agir contra qualquer pessoa que infringir as disposições que digam respeito às prerrogativas, à dignidade e ao prestígio da profissão de assistente social. Artigo 23. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 24. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 3.252, de 27 de agosto de 1957. Brasília, 7 de junho de 1993. Presidente Itamar Franco, que assinou essa lei.
Então é isso, boa leitura, bons estudos, né, e que a gente possa estar afinado e com a memória também em dia, para a gente reter aí o conhecimento aí da lei de regulamentação da nossa profissão. Então é isso aí, gente. Obrigada.